O seu sonho, se muito bem sonhado, pode se tornar realidade. E talvez o seu pesadelo. Essa dualidade não é uma licença poética. É a física fundamental que governa a Terra de U em Hora de Aventura, e que talvez represente uma regra cósmica do mundo real. É a promessa e o aviso embutidos no próprio tecido de um universo onde o desejo tem o poder literal de criar e de destruir. Para entender a jornada de seus heróis e monstros, é preciso primeiro entender essa regra. A realidade é maleável. A consciência é a força que a molda, e a magia é o ato de impor sua vontade sobre o sonho coletivo. Vamos começar pelo primeiro princípio. A realidade é uma conversa. Na filosofia, existe uma ideia chamada idealismo, que sugere que ser é ser percebido. Uma coisa só existe se uma mente a observa. Hora de Aventura pega essa abstração e a transforma em lei. A Terra de U não é um palco de pedra onde os personagens atuam. Ela é um sonho compartilhado. Uma realidade consensual que existe porque seus habitantes acreditam nela. A bomba de cogumelo, que encerrou a era humana, foi um evento ontológico. Ela não apenas destruiu o mundo, mas estilhaçou a própria ideia de uma realidade única e objetiva. O que emergiu foi um universo onde a percepção coletiva costura o tecido do espaço-tempo. Se a realidade é uma conversa, a magia é o ato de falar com autoridade suficiente para mudar o assunto. Não se trata de violar as leis da física, mas de propor uma lei nova e mais convincente. É a mentira que se torna verdade. Um mago não conjura fogo do nada. Ele convence o universo com a força de sua vontade de que o fogo sempre esteve ali, esperando para nascer. É por isso que Finn, o humano, mesmo sem saber um feitiço sequer, é uma das forças mais mágicas de O. Seu desejo inabalável por aventura e heroísmo é uma narrativa tão poderosa que a realidade se dobra ao seu redor, para que essa história continue sendo contada. Aventuras e monstros surgem em seu caminho porque sua convicção os invoca à existência. Mas um sistema tão fluido precisa de um regulador, uma força que personifique as regras. Isso nos leva ao segundo princípio, a lógica do desejo e a demanda por clareza, personificadas em Prismo. Prismo, o mestre dos desejos, não é um deus. Ele é o sonho de um velho. Este detalhe não é um capricho, é a prova final do primeiro princípio. O motor que permite a reescrita da realidade é, literalmente, um pensamento. Prismo funciona como um processador cósmico, e sua regra mais importante revela a lógica interna deste universo. Os desejos devem ser extremamente específicos. O universo de Oz não é um ser benevolente ou malévolo que interpreta intenções. Ele é um sistema de informação. Seu desejo é o código que você insere nesse sistema. E, como em qualquer linguagem de programação, a sintaxe deve ser perfeita. O sistema não pode adivinhar o que você quis dizer. Ele executa o que você disse. A ambiguidade não é um erro, é uma instrução. O desejo, portanto, se torna o teste final de autoconhecimento. Qualquer dúvida, qualquer motivação oculta, qualquer parte de si mesmo que você não tenha examinado, se tornará uma variável não declarada em seu código, levando a um resultado corrompido. Vemos a falha catastrófica dessa lógica no Mago Evergreen. Seu desejo, codificado na coroa mágica, era nobre, preservar a vida. Mas ele não levou em conta a variável do portador. Quando seu aprendiz Gunther usou a coroa, seu desejo simples e puro de ser como o mestre corrompeu a intenção original, criando um loop de loucura que durou 1000 anos. Em contraste, temos o Lich, o programador perfeito. Seu desejo, o fim de toda a vida, é uma linha de código pura, específica e livre de qualquer contradição interna. Ele entende a natureza literal do sistema e a explora com uma eficiência aterrorizante. Isso nos leva ao terceiro e mais pesado princípio, o fardo do observador. O que acontece com a mente que entende perfeitamente essas regras? A resposta de Hora de Aventura é loucura e tristeza. Mas essa não é uma maldição, é um estado filosófico. Primeiro, a tristeza do conhecimento, ou a gnose que isola. Conhecer a verdade de que a realidade é um sonho é como ver os fios que controlam os fantoches. O espetáculo perde a magia. O mago se aliena da experiência compartilhada que dá sentido à vida dos outros. Para ele, as lutas, as paixões, as regras sociais, tudo se revela como arbitrário. Essa clareza não traz paz, mas um profundo isolamento existencial. Você deixa de ser um ator na peça e se torna seu único espectador consciente e solitário. Depois, vem a loucura da liberdade absoluta. O filósofo Jean-Paul Sartre falou sobre a angústia da liberdade, o terror de estarmos condenados a ser livres, em um universo sem sentido pré-definido. O mago de O vive essa angústia em seu nível máximo.
Se tudo é possível, se nenhuma regra é real, o que impede a anarquia total? O que dá valor a uma escolha em detrimento de outra? A loucura é a vertigem de estar diante de um abismo de possibilidades infinitas, sem uma bússola moral inerente para guiá-lo. O homem mágico é o exemplo trágico de alguém que foi forçado a essa consciência pela dor. A perda de sua esposa o fez enxergar a natureza caótica e sem sentido do universo, e essa visão o quebrou. Sua loucura é uma tentativa desesperada de impor algum tipo de ordem, ainda que uma ordem cruel e bizarra, a um cosmos que ele sabe não ter nenhuma. Já Betty Groff representa aquele que escolhe esse caminho. Ela busca ativamente o conhecimento que sabe ser perigoso, aceitando a tristeza e a loucura como ferramentas para atingir seu objetivo. Sua jornada nos mostra que este é um estado que se alcança através da busca, e seu sacrifício final é a conclusão lógica dessa filosofia. Ela dissolve seu próprio eu subjetivo no caos objetivo de Golby, tornando-se a própria mudança que desejava. Finalmente, como essa física cósmica se aplica a nós? O universo de Hora de Aventura é uma grande metáfora da mente humana e da nossa sociedade. A realidade consensual é a nossa cultura, nossas normas sociais, nossas crenças compartilhadas sobre o que é possível ou impossível. A magia é a nossa capacidade de desafiar esse consenso. É a arte que propõe uma nova forma de ver o mundo, a ciência que revela uma nova lei da natureza, a vontade de um indivíduo que se recusa a aceitar o óbvio. Nossos sonhos, quando bem sonhados, com clareza, especificidade e consciência de seu custo, podem se tornar a tecnologia que nos conecta, os movimentos que nos libertam, as histórias que nos definem. Nossos pesadelos são os resultados de desejos mal formulados, a utopia de Evergreen que se torna uma distopia, a busca por segurança do homem mágico que se torna uma prisão de medo. A tristeza e a loucura são o fardo do inovador, a solidão do artista, o peso do visionário que enxerga uma realidade que os outros ainda não conseguem ver. Eles precisam primeiro quebrar a ilusão da realidade presente para poder construir a próxima. Assim, a lição de O ecoa em nossa própria busca por mudança e significado. Antes de tentar reescrever o roteiro do mundo, é preciso primeiro ler o seu próprio. A pergunta mais importante não é o que eu quero. A pergunta é quem sou eu que quero isso? E o que, exatamente, em você, precisa que essa mentira se torne verdade? Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje. Mergulhamos fundo nas regras da magia no mundo para descobrir como elas, de forma surpreendente, representam bem as leis da nossa própria realidade e da complexa natureza do desejo. Espero que vocês tenham gostado de explorar essas ideias. Se essa análise te fez pensar ou enxergar a animação de um jeito novo, não deixe de comentar aqui embaixo. Sua opinião e sua reflexão ajudam demais a fortalecer o canal e a guiar os próximos vídeos. Eu sou o Oni e vou ficando por aqui. Valeu!